Olá, eu sou a professora Isabelle Domingos e estarei com vocês agora nessa live, que eu acredito que será bastante importante e produtiva para a formação técnica de vocês do curso em Biblioteconomia. Falaremos sobre a pandemia no cenário da biblioteca, como é que a gente vai trabalhar com isso, como é que a gente vai lidar com essas novidades, e eu espero que seja bastante interessante para vocês, tá certo? O certificado ele deve ser solicitado através do link que está no chat e na descrição do vídeo. O link ele vai permanecer ativo até 30 minutos após o término da transmissão. Então, tenham muita atenção no preenchimento do formulário, porque qualquer informação errada ou incompleta ele poderá inviabilizar a emissão do certificado, certo? Vamos começar. Vejam bem, é importante frisar que eu não sou da área de saúde, então eu não vou poder dar detalhes sobre a doença, sobre o Covid, eu vou apenas falar com foco em biblioteca. A gente vai interagir, ver alguns protocolos, como é que as bibliotecas estão lidando com isso no mundo afora e aqui também no Brasil, certo? A gente vai pautar as nossas recomendações na Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias. Essas indicações elas poderão ser revistas a qualquer momento, diante de novas descobertas da comunidade científica, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto das autoridades nacionais. Então, a gente pode estar vendo alguns detalhes hoje, e amanhã pode mudar, certo? Então, isso precisa ficar bem claro. A gente vai ter que continuar nossas pesquisas. É uma doença nova, é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Ainda tem muito a ser estudado, muito a ser pesquisado. A gente vai apenas ter um norte focado na biblioteconomia. É importante também lembrar que a gente não vai retornar de uma hora para outra. Existem bibliotecas fechadas desde o início da pandemia, na verdade, e algumas conseguiram trabalhar virtualmente, home office. Então, a gente vai tentar adequar a nossa realidade e entender que nada vai acontecer de uma hora para outra. Tudo será bem gradual. Elas serão pequenas retomadas. Enquanto isso, a gente precisa ficar atento a tudo que está acontecendo. Diversas bibliotecas elas mantiveram serviços digitais em funcionamento, através de sites, de redes sociais. Então, isso não gerou um prejuízo tão grande ao seu público. Já algumas, como eu falei anteriormente, fecharam completamente. Então, é importante a gente entender isso. Cada biblioteca vai precisar se adaptar à realidade da sua cidade, do seu estado, o que é que aquela prefeitura, o que é que aquela instituição está disponibilizando para poder, então, se adequar, né? A gente vai focar aqui numa biblioteconomia no geral, mas existe biblioteca universitária, existe biblioteca escolar, que já é outra realidade, então a gente vai tentar mesclar de uma forma geral, certo? O importante é lembrar que a gente precisa diminuir o máximo o risco e o contágio, para que essa doença não continue nos assustando tanto. Então, a gente vai ter que voltar à realidade, a gente precisa trabalhar. Muitas pessoas estão trabalhando em casa, mas alguns serviços, eles precisam ser presenciais. Muita gente está voltando ao trabalho, acredito que vocês também. Tem muitos alunos nossos que podem já estar fazendo estágio, pessoas já formadas, então a gente tem um público muito diverso. Então é importante que a gente abranja de forma geral e que vocês em casa continuem com a pesquisa. A gente seguindo esses protocolos, eu vou frisar em cada ponto que é importante que a gente veja dentro de um funcionamento de uma biblioteca. Então vamos primeiro falar sobre equipes de trabalho. É importante a gente adiar o retorno às atividades presenciais do pessoal de grupo de risco. Então, aquele senhorzinho que trabalha na biblioteca, que já tem uma idade avançada, aquela profissional que tem alguma doença, que é do grupo de risco, esse pessoal a gente tem que deixar por último. Eles serão os últimos a voltar. A gente vai dar prioridade para voltar ao trabalho presencial àquele que já está apto, aquele que é saudável, que é mais jovem, que mora mais perto. Então, depende muito da adequação do quadro funcional, né? Mas o importante é que as pessoas de risco eles sejam poupadas, trabalhem em casa, até que a gente saiba qual será a próxima orientação. É importante também, com essa equipe de trabalho, a gente reorganizar as atividades. Então, como eu já falei, pessoas poderão trabalhar em casa,
a pessoa que vai trabalhar com a ficha catalográfica, a pessoa que vai trabalhar com pesquisa, certas questões, o trabalho técnico, algumas coisas poderão ser feitas à distância, mas é realmente muito novo isso para a gente. Então, a gente vê até em outras áreas que já estão acostumadas a trabalhar com coisas remotas, com serviços remotos, estão tendo problema. Então, na nossa área também não é diferente. Tem coisas que a gente pode fazer em casa, mas tem coisas que a gente ainda não sabe. Então, a gente está aqui para aprender e vai errar, é normal, é uma situação nova. A gente precisa ficar muito tranquilo com isso. Então, outra coisa, as tarefas elas precisam ser redistribuídas. Então, tem coisas, como tem pessoas de grupo de risco, tem coisas que essas pessoas fariam, elas não vão poder fazer mais. As equipes elas precisaram passar por uma modificação. Então, a gente precisa, nesse momento, entender que nosso lugar de antes era muito importante, era cômodo, a gente sabia lidar, mas agora a gente vai precisar se adaptar. E a gente vai conseguir, certo? Desde que a gente esteja empenhado e pesquise bem e converse também com a nossa equipe. Eu tenho certeza que o profissional, o gestor da biblioteca, da unidade de informação, ele sabe da situação, ele também está passando pelo mesmo que nós todos. Então, ele vai tentar adaptar, readaptar os funcionários dele da melhor forma. Então, vão ter turnos menores. O importante é que a biblioteca vá funcionar de alguma forma. Então, nem que seja para a entrega dos livros, para algum serviço de referência, mas aquele funcionário ele não precisa estar 8 horas lá, se arriscando, né? Então, é importante que os turnos sejam divididos, que a equipe seja realmente reestruturada. A segurança de todos os trabalhadores, gente, deve ser uma prioridade. Então, é direito e é dever, né, a gente garantir a existência dos EPIs. Então, a biblioteca vai voltar a funcionar, vai reabrir, todos os funcionários precisam estar com os EPIs, precisam estar com as luvas, com máscara, com álcool gel, com álcool 70. Ele vai, claro que ele já usa isso no dia a dia, mas a instituição, ela precisa realmente oferecer isso para os seus funcionários, tanto para resguardar eles, quanto aos nossos clientes informacionais. Não é? A gente não pode colocar um funcionário de frente a um atendimento, de frente a uma instituição, e ele está totalmente vulnerável. Ele precisa estar muito bem equipado, e isso necessariamente não precisa sair do bolso dele. A instituição realmente deve entrar com essa ajuda, porque é uma questão realmente humanitária e muito importante. Voltando a falar ainda sobre equipes de trabalho, todos, como eu já disse, devem usar os EPIs recomendados. Então, aquele funcionário, a gente sabe que no nosso dia a dia sempre tem alguém que não quer utilizar uma máscara, não quer utilizar o gel, não quer utilizar, acha que já passou, já está normal, já tem gente na rua. Gente, não. É ordem, é lei. Então, você voltou a trabalhar, a partir do momento que você está naquela instituição, você vai ter que zelar pela sua saúde e pelo do outro, pelo coletivo. Então, você está lá, você vai ter que usar os EPIs. Caso você não queira, realmente seja um processo que você não está aceitando, você vai ter que abrir mão do seu trabalho, certo? Então, é importante que a gente se cuide do outro. É uma doença que realmente a gente não sabe muito bem qual é o destino ainda não temos a vacina, então até lá a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Vai ter que usar máscara, vai ter que usar álcool gel, vai ter que realmente seguir todo o protocolo. Outra questão importante é redistribuir o mobiliário. Então, aquela biblioteca que tinha as cadeirinhas próximas, né? Tinha as mesinhas, o atendimento tudo muito próximo, a gente vai ter que modificar tudo isso. Tudo vai ter que ficar distante, tem que seguir o distanciamento social. Então, vai voltar a funcionar? Vai, mas com todos os protocolos. Tem que seguir essa recomendação. Então, uma mesa, ela vai estar bastante distante da outra. O aluno que for devolver um livro, ele não vai ficar próximo do outro. Assim, na verdade, o indicado mesmo é que a gente mantenha atendimento individual. Então, o interessante, isso está acontecendo em algumas bibliotecas, é que o aluno ele agende o horário que ele vai na biblioteca, que ele vai naquela unidade informacional, e ele vai chegar e praticamente vai já ser no momento dele, ele vai ser atendido, não vai cruzar com muitas pessoas, o funcionário vai estar todo equipado com EPI, aquele livro vai ficar de quarentena, sim, o livro vai passar por uma quarentena, mais na frente a gente vai conversar melhor sobre isso, mas o indicado é que aquele livro ele não vai chegar
e vai ser entregue e colocado no acervo. Porque o que é que vai acontecer? Se aquele livro estiver infectado, todo o acervo vai ficar infectado também. Então, os profissionais daquela unidade de informação e os alunos que, porventura, venham a pegar esse livro, vão se infectar também. É muito sério, gente. A gente realmente precisa ter esse cuidado bem direitinho. Outra questão. Quando a gente fala em reabertura, nessa primeira fase, a gente entende assim, a possibilidade de um acesso restrito a serviços de referência. Então, o que é que vai acontecer? A biblioteca não vai abrir normalmente, ela não vai acontecer como ela acontecia antes, ela não vai oferecer os mesmos serviços. Ela vai estar aberta, sim, mas com cautela, com parcimônia, com muito cuidado. Na verdade, para os serviços mais essenciais, aqueles que a gente não pode atender à distância, entendeu? Então, interessante é que a biblioteca ela só vai abrir, ela só vai funcionar para questões essenciais, como outros serviços também estão seguindo esse protocolo. Né? Então, assim, é importante reduzir ao máximo o acesso do público aos espaços internos da biblioteca. A recomendação é que o acervo continue fechado. É muito triste, eu sei, como leitora e como bibliotecária, a gente sabe que o acervo é o coração da biblioteca. Ele está lá, a gente quer ver os livros, a gente quer ver o que é que tem, qual material novo chegou, mas a gente não pode fazer isso por enquanto. A gente pode pesquisar esses livros no software que a biblioteca disponibiliza, faz a pesquisa, vê se aquele livro está disponível, agenda, tanto pode ser por e-mail, pode ser pelo software, depende de como a instituição vai interagir. Mas aquela interação à distância, a gente vai chegar lá, vai pegar aquele livro, ficar o menos possível, não vai voltar de uma hora para outra. Isso eu estou falando das bibliotecas universitárias, as especializadas, as que lidam com adulto. As escolares ainda é um pouco mais complicado ainda, né? Mas isso a gente vê um pouquinho mais na frente. Ainda falando sobre equipe de trabalhos, as condições das equipes disponíveis de cada biblioteca, elas serão determinantes para o número de horas de funcionamento. Ou seja, depende muito do quadro, o quadro funcional que aquela biblioteca tem. Então, se aquela biblioteca tem vários funcionários, temos biblioteca que tem 7, 8, 9 funcionários, a gente vai dividir o máximo aqueles turnos para que os funcionários fiquem o mínimo possível na biblioteca. Eles possam dividir, né, e se proteger mais, correr menos risco. Caso a biblioteca tenha realmente poucos funcionários, a indicação é que a gente não abra todos os dias. Então, a gente pode escolher fazer uma pesquisa. Tudo isso tem que ter realmente uma interação híbrida. Não vai ficar totalmente presencial. Tem que ter algum contato virtual, digital, com os alunos, com a comunidade que utiliza aqueles serviços. Então, a gente pode fazer uma pesquisa antes. Gente, quais são os melhores dias, os dias mais indicados para que a gente abra a nossa biblioteca? Então, vai ter uma votação, fica a critério da instituição. Então, digamos, vai abrir 3 dias na semana, então já facilita a vida dos funcionários, facilita a questão da limpeza, porque a gente sabe que cada turno que estiver naquela biblioteca, quando acabar e entrar outro turno, a gente precisa limpar tudo. Então, a questão da limpeza, ela vai ser muito importante. Então, vai utilizar muito álcool gel, vai utilizar muito álcool 70, muito material. A gente precisa ter esse olhar. Cada instituição vai atuar, vai definir suas regras, mas as orientações gerais são essas. Ou que divida os turnos, ou que abra alguns dias. É importante também a gente criar condições para esse trabalho à distância. Então, tem funcionários que não têm aquela habilidade tão grande de utilizar os serviços à distância. O que é que a gente pode fazer? A gente vai ter que conversar com esses funcionários, a gente vai ter que dar um mini treinamento, entendeu? A gente tem que entender que são questões novas. Então, tem funcionário que estava acostumado a fazer o mesmo serviço há muito tempo, ali presencial, sempre do mesmo jeitinho, e ele agora se vê em casa tendo que trabalhar com aquele computador e ele não sabe muito bem o que fazer. Ele vai precisar passar por um treinamento. Caso não haja realmente possibilidade, ele vai voltar ao trabalho presencial de forma gradual. A gente não pode chamar de uma hora todos os funcionários para o mesmo turno. Isso realmente precisa ser feito com muito cuidado. Outra coisa importante, é muito importante evitar reuniões presenciais. Tudo que a gente puder fazer
via Meet, tem vários aplicativos, né? Tem vários. Hoje em dia o pessoal conhece bastante, então pelo WhatsApp, a gente dá um jeito de fazer essa reunião virtual. Só faz essa reunião presencial quando não tiver outra opção. Sempre coloca em prioridade a virtual, depois o remoto, né? Sempre o remoto. Depois a gente faz o presencial, caso não tenha jeito. Outra coisa também muito importante, evitar ao máximo a entrega de documentos impressos. Então, a biblioteca quer informar alguma coisa, divulgar o horário de funcionamento, divulgar a aquisição de novos materiais. Nada impresso, minha gente. Tem que ser realmente virtual, tem que ser feito no computador, coloca na rede social, coloca no site. A gente tem que evitar a propagação desse vírus. Então, um papel, ele passou por uma mão, passa por outra, ele chegou da gráfica, alguém foi lá pegar. Então, esse papel não vai ser, ele não está limpo, ele não está adequado para o uso. A gente realmente precisa bater nessa tecla bastante. Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco, saímos um pouco da equipe de trabalho e a gente vai falar sobre o acesso físico à biblioteca. Então, digamos que a biblioteca decidiu realmente abrir e aquele funcionário vai estar lá, aquele aluno vai estar lá. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, é necessário manter a confiança da comunidade na utilização da biblioteca. Então, a gente precisa deixar claro que estamos seguindo o protocolo. Gente, a gente vai reabrir, mas estamos tendo todo o cuidado possível. Então, entra aí aquele comunicado, aquele aviso. Coloca na rede social, coloca no WhatsApp, coloca no site. Dá um jeito de chegar essa informação ao teu público. O teu público precisa saber que será tranquila a volta dele para a biblioteca, que ele estará num ambiente limpo, um ambiente seguro, na medida do possível. Ele também vai chegar com máscara, ele também vai usar todo o protocolo, mas ele vai ter confiança naquela equipe. Então, isso é muito importante. Outra questão é a ampla divulgação, né? Como eu já falei, tem que divulgar todos os serviços, como é que vai ser o horário. Então, assim, eu só vou abrir 2 vezes na semana. Minha chefe definiu isso com os estagiários, ok. Mas vai ser qualquer dia? Eu posso ir qualquer horário? Como é que vai ser isso? Isso precisa ser definido. Não, gente, vai abrir 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, de 8 às 16. Pronto, isso precisa ser divulgado. Isso precisa ter todo um embasamento, ter toda uma informação que o aluno ele não chegue lá, o cliente informacional da gente não chegue lá e dê com a porta na cara. É muito chato, né? A gente já não quer sair de casa, a gente já está com medo. Então, eu vou naquela biblioteca porque eu preciso muito, eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou fazendo um trabalho, eu vou entregar, eu não tenho condições de comprar aquele material, eu vou lá, eu conto com aquela biblioteca, chego lá, está fechada. Muito difícil, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para o nosso cliente. Ele é o nosso cliente, ele é o coração também da biblioteca. Sem o nosso cliente, a gente não funciona, né? Então, para que ter um acervo tão bom, ter toda uma estrutura se a gente não tem cliente informacional? Então, a gente tem que ter esse olhar realmente bem atento, certo? Marcou um horário, vai ser aquele horário. A gente precisa ter disciplina. Claro que imprevistos acontecem, mas a divisão do turno ela precisa ser feita muito bem organizada para que não fique furos. Então, se uma pessoa não puder, infelizmente adoeceu, teve algum problema, ela precisa avisar com antecedência para que o suplente, outra pessoa da equipe, vá no lugar dela, para que aquela biblioteca cumpra com a responsabilidade dela. Ela prometeu estar aberta naqueles dias, ela vai estar aberta naqueles dias, certo? Salvo alguma eventualidade realmente que ocorra com a equipe, com a biblioteca, mas, no geral, é importante a gente seguir essa recomendação. Outra questão importante, é muito sério, a gente vai ter que controlar a aglomeração. Então, a partir do momento que a gente abriu o acesso físico à biblioteca, a gente vai ter que ter um cuidado com isso. O que é que acontece? A gente sabe, vocês vão em banco, vão em mercados, vão em vários locais, a gente, queira ou não, a gente continua interagindo, a gente continua precisando ir em alguns locais específicos. A gente vê que tem pessoas que não usam máscara, tem pessoas, mesmo com todo esse risco, tem pessoas que encostam, né? A gente tá ocupando o espaço, vendo o distanciamento,
mas chega alguém, encosta na gente, a gente sabe, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, nem que seja uma vez. Então, na biblioteca não vai ser diferente, vai ter usuário que vai chegar e não vai querer seguir aquele protocolo, mesmo a gente já tendo informado, tendo deixado tudo bastante claro. O que vai acontecer? Tem que ter um funcionário específico para controlar esse fluxo. Então, vai ter alguém que vai estar olhando, caso exista a necessidade de fila, vai ter que ter um funcionário que vai estar equipado, olhando se eles estão seguindo o distanciamento. Então, caso não siga, o funcionário vai ter todo o direito de chegar calmamente, muito educadamente, e conversar com aquela pessoa, com a distância, conversar com aquela pessoa e pedir para que ela recoloque a máscara, que ela mantenha a distância certa. Então, é importante que esse funcionário esteja lá para pedir, né, solicitar que as pessoas cumpram todos os protocolos sanitários mesmo. Então, é necessário também outra coisa, sinalizar no chão. Então, é importante isso, porque, não, eu não sabia qual era a distância certa. Sinaliza no chão. Muita gente, a gente vê isso em vários locais, né? E funciona. Então, você vê lá o xizinho, você vai ficar lá. Caso você saia um pouquinho, outra pessoa já vem, já avisa, já olha, já faz um sinal. Então, você já, eita, ui, vou voltar ao normal, vou voltar para cá. Então, é tudo muito tranquilo. Se o funcionário souber fazer, tem que ser uma pessoa tranquila, educada, não pode ser grosseiro, né? Às vezes, realmente é um esquecimento, mas a gente precisa estar atento a isso. Esse mobiliário, ele precisa estar distante, como eu já falei, né? Ele precisa realmente cumprir todas as normas para que se a gente errar, se a gente deixar o mobiliário próximo um do outro, então logo mais vai ter uma aglomeração naquele mobiliário, é certo. A gente sabe que a gente lida com o público de todas as idades, dependendo da biblioteca, se for uma biblioteca grande, né, no caso não seja uma biblioteca escolar. Então, tem gente de diversas idades e tem muitas pessoas teimosas e existe também o esquecimento. Então, esse funcionário ele precisa ser bem treinado para isso e controlar o fluxo. Ainda falando sobre o acesso físico à biblioteca, é importante manter esse distanciamento físico, a etiqueta respiratória. Então, o que seria a etiqueta respiratória, gente? Gente, tem gente que coloca, acho que vocês já viram, e até a gente pode fazer também. Tem gente que coloca a máscara e deixa o nariz aparecendo. Então, coloca a máscara só na boca e acha que está abalando. Acha, estou super tranquila, não vou adoecer, não vou passar doença. Então, gente, a máscara ela tem que cobrir a boca e o nariz. Mas eu fico abafado. Gente, vamos acostumar. É melhor ficar abafado um tempinho do que passar por situações piores, não é verdade? Então, vamos seguir a etiqueta. Usa a máscara da forma correta. Não mas eu conheço, eu adoro essa pessoa, nunca mais eu tinha visto essa pessoa. Vou tirar a máscara só um pouquinho para ela ver meu sorriso. Gente, seu sorriso é lindo, mas mostra na foto, posta depois uma fotinha, manda para ela vai amar e vai continuar segura e você também. Então, a gente precisa ter essa etiqueta respiratória, a gente precisa realmente pensar em ter esse cuidado, certo? Outra coisa, é importante também intensificar a higienização dos espaços, aumentando a frequência diária de limpeza da biblioteca. Então, assim, se antes a gente já precisava ter um cuidado com aquele aluno que come na biblioteca, tem aluno que come na biblioteca, gente, nossos alunos não podem comer na biblioteca, certo? Então, aquele aluno que comia, que sujava um pouquinho, então a equipe de limpeza, uma equipe que nos ajuda muito, né? A gente precisa realmente desse pessoal próximo. Então, essa equipe já tinha muito serviço. Agora ela tem muito mais. Ela vai ter muito mais, porque a limpeza ela precisa ser redobrada. Então, sujou, limpou. Chegou uma equipe de um turno de 4 horas, trabalhou, limpou. Vai limpar aquilo ali, porque outra equipe já vai entrar e sucessivamente. Então, a limpeza ela precisa ser muito, muito, muito cuidadosa e o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar limpando. Fora isso, é importante que a instituição ela disponibilize álcool 70 ou álcool em gel no ambiente. Então, não vai ser apenas na entrada. Tem um funcionário lá que vai aferir sua temperatura e vai lhe dar um pouquinho de álcool gel, pronto. Eu posso ficar agora 5 horas lá dentro e não vou usar mais nenhum álcool gel, não, vai usar. É importante que tanto o funcionário quanto o cliente formacional, o aluno,
aquela pessoa que entrou, ela sempre esteja limpando a mão, porque a gente não sabe, ela pegou em alguma coisa ali um minutinho, se infectou. Ou então passou para a gente. Então, a gente tem que estar o tempo todo. A instituição precisa ter esse cuidado de deixar em vários pontos esse álcool 70, esse álcool em gel. Realmente é um cuidado que vale a pena e é importante. Outra questão, é importante também fornecer o material de proteção individual ao usuário, né? Como eu já falei, a instituição ela deve disponibilizar isso para os funcionários. O usuário ele já vai vir de casa com a sua máscara, com o seu EPI, mas, de todo jeito, ele vai utilizar o álcool 70 da instituição. Então, a instituição precisa deixar isso, realmente vai ter esse custo a mais, mas isso é geral, né? Então, a gente vai ter que se adaptar realmente a esse processo. Outra coisa, não vamos permitir, não é interessante permitir o uso de espaço coletivo. Então, aquela salinha bacana que a gente utiliza para discussão em grupo. A gente precisa fazer um trabalho em grupo, né? Então, juntou 4 pessoas, vai lá, a gente vai discutir o tema do que a gente vai apresentar, tarará, é ótimo, aquele momento importante de troca, de conhecimento, mas ela não pode acontecer por enquanto. Então, essa sala de estudo ela vai ser mantida fechada. Esse é o protocolo correto, certo? Não é interessante deixar essa sala. Por quê? Porque em algum momento, primeiro, vai aglomerar, já é errado, não é isso? Segundo, em algum momento, mesmo, por favor, só eu e outra amiga, não é uma aglomeração, não são várias pessoas. Em algum momento, aqueles alunos, aqueles clientes informacionais vão tirar a máscara, entendeu? Então, a gente sabe que depois aquela sala vai ter que ser limpa pelo funcionário da gente. Então, aquele funcionário vai estar se arriscando também. Realmente, é um jogo que ela afeta muitas pessoas, essa doença. Então, eu fiz uma coisinha errada agora, poxa, não vai afetar ninguém. Afeta. Entendeu? Então, a gente não pode manter ambientes fechados. Só realmente o básico, só os serviços essenciais, os serviços que precisam mesmo ser presenciais. Quer fazer uma discussão com o seu grupo sobre um tema, sobre um assunto? Faz de forma remota. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o acervo, certo? Esse acervo, ele deverá ficar fechado, como eu já falei. Então, é triste, a gente vai sentir falta, mas é importante, para que esses livros se mantenham limpos e seguros por mais tempo, né? Então, o acervo, ele primeiro, é um valor inestimável, né? O acervo da biblioteca ali tem muito dinheiro envolvido, tem muita... Como é que aqueles livros foram comprados? Teve licitação, teve muito processo, teve o processamento técnico, teve serviço humano. Então, para aqueles livros chegarem naquele acervo, eles passaram por diversas etapas. Vocês que estudam com a gente, vocês sabem que tem diversas etapas. O livro ele não chega e é colocado lá na estante de qualquer jeito. O livro ele não chega e é colocado na estante de qualquer jeito. Ele foi colocado ali porque ele passou por diversos procedimentos. Então, a gente precisa ter cuidado com esse acervo. Esse acervo ele não pode ser aberto agora, porque se ele for aberto agora, ele vai ser, com certeza, infectado, certo? Falando agora sobre serviços de circulação. Essa quarentena ela é obrigatória para todos os documentos consultados ou emprestados. O que seria essa quarentena? Quando o livro ele chega na biblioteca, né, ele foi devolvido. Voltamos com alguns serviços, os livros vão ser devolvidos porque implica multa. A gente vai falar também sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, esse livro chegou. Esse livro ele não pode ser colocado no balcão de qualquer jeito. Chegou o livro, coloca lá, manda para o acervo. Vai ser bem perigoso isso, né? O que é que tem que acontecer? Esse livro tem que passar por uma quarentena. É claro que não é tão fácil. A gente sabe que na biblioteca nem sempre existe espaço para a gente fazer essa quarentena. A gente vai ter que também usar da nossa criatividade e lançar mão de ideias que possam nos servir. Então, o que é que a gente indica? Uma caixa de papelão, pode ser uma caixa de papelão. Você vai colocar aquela caixa de papelão, ali e primeiro, você vai ter que estar mais equipado do que o normal, né? Isso você que vai ser o funcionário que vai trabalhar Você que vai ser o funcionário que vai trabalhar com a devolução, você precisa estar mais equipado ainda, porque aquele livro, ele realmente veio de fora, não é isso?
Então, pode gerar algum problema. O que é que você vai fazer? Você vai estar com o EPI, vai manter o distanciamento, o livro vai ser colocado naquela caixa de papelão, vai ficar ali, vai ser limpo, né? Ele vai ser desinfectado com álcool 70 mesmo. Agora, quando eu falo em limpar o livro, não é uma obra rara, né, gente? A gente não vai poder passar álcool 70 numa obra rara, num livro antigo. A gente vai usar de forma bastante cuidadosa nos livros do acervo circulante. Então, aquele acervo circulante, aquele livro, tem bastante livro, tem livros novos, né? São livros que sempre saem, eles circulam. Esse livro ele vai ser limpo, agora com bastante cuidado. É importante que o profissional que vai fazer isso passe por um treinamento remoto mesmo, com o bibliotecário, porque nem sempre vai ser o bibliotecário que vai fazer isso, pode ser o técnico, pode ser vocês, nossos estudantes. Então, vai passar por um treinamento de como fazer, vai limpar aquele livro e ele vai ficar uns dias de quarentena. Assim, algumas instituições, alguns protocolos estão nos indicando 14 dias de quarentena para o livro. Alguns outros falam em 5. Então, assim, fica a critério da instituição. Eu deixaria o máximo de tempo possível, porque como a gente ainda não sabe muito bem como é o desenvolvimento desse vírus, o que é que acontece, deixa o máximo de tempo possível aquele livro de quarentena, deixa ele ali. Quando ele tiver passado a quarentena, aí sim ele vai voltar para o acervo, depois da limpeza. Então isso é um item muito importante, precisa ficar bastante claro para vocês. Frisar realmente que o livro ele não pode jamais chegar para a devolução, ser entregue e voltar para o acervo sem limpeza. Isso é prejudicial completamente e vai fazer muito mal ao nosso acervo, certo? Outra coisa, devemos também evitar inicialmente o empréstimo de itens físicos entre bibliotecas, né? Existem bibliotecas que trabalham com isso, né? Elas pegam livros uma das outras e até o empréstimo normal mesmo. A gente tem que dar preferência aos documentos digitais. Então, assim, voltando, a gente só empresta quando realmente for importante. Mas quem vai definir isso? O seu público. Primeiro você tem que estudar o seu público-alvo, saber quem é o seu público-alvo. Veja bem, eu preciso muito desse livro. Por favor, eu preciso muito. A gente sabe, né? Que muitos alunos chegam com muito. Eu preciso muito. Vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar. Vamos ver se temos esse livro disponível em PDF. Esse livro pode já estar na rede. A gente pode ter acesso a esse livro. Então, pesquisa, olha, vê, dá outras possibilidades. Existem bases de dados, tem várias. E muitos alunos não sabem, a gente conhece, porque a gente já trabalha com isso. Mas tem muita gente, muito cliente nosso que não sabe que existe esse tipo de base. Então, você vai orientar esse aluno a pesquisar. Eu preciso de um periódico. Tem o IBICT, né? Tem a CAPES, tem vários. Se a gente for parar para ver, eu posso também disponibilizar depois para vocês uns links sobre isso, para que vocês que já trabalham com isso possam indicar aos seus clientes informacionais e vocês, como alunos, também possam pesquisar. Então, a gente pode realmente lançar a mão dessa questão digital, né? Caso, de forma nenhuma, a gente consiga esse acesso a esse material digital, aí sim vai acontecer empréstimo, mas esse empréstimo precisa acontecer de forma cuidadosa. Como eu já falei, é importante que o aluno ele vá, pesquise no software, né, da biblioteca, agende e vá para lá buscar o livro no dia certinho, com mínimo, sem aglomeração, de uma forma bem cuidadosa. Outra questão. Caso seja definido que acontecerá o empréstimo, é importante garantir que não sejam obras raras. Então, é aquilo que eu já falei, a gente não vai emprestar, não é momento, gente, de emprestarmos aqueles livros que a gente só tem um exemplar, entendeu? Aquele livro que é bem antiguinho, aquele livro que a gente não pode limpar de forma normal, para ele ser limpo, preservado. A gente viu isso também na disciplina de preservação de documentos, acredito que vocês acompanharam. Então, aquele livro ele vai precisar passar por outro processo, além, né, da desinfecção. Então, esse livro ele vai sofrer se ele for emprestado, porque na hora da limpeza ele talvez não aguente o processo já é outro, talvez não tenha o técnico, o profissional que vai fazer esse tipo de limpeza lá, então a gente não pode emprestar. Vamos emprestar o acervo circulante, aquele acervo que já era emprestado sempre. Obras raras vai ficar para consulta, certo? Uma consulta realmente
infelizmente, no momento, apenas via... Não sei, o bibliotecário pode lançar mão de filmar alguma coisa, tirar foto, não sei. A gente precisa ver as questões legais, né, de como é que a gente pode fazer isso para não infringir nenhuma lei, mas a gente precisa entender que tem livros que não vão poder sair da biblioteca por um tempo. Agora eu vou falar especificamente sobre as devoluções. A gente já permeou esse assunto de uma forma mais genérica, mas agora eu vou focar na devolução. Então, a devolução ela é o principal meio de contaminação, né? A devolução é justamente onde a gente pode pegar o COVID ou transmitir o COVID, né? Então, é recomendado que a devolução ela seja exclusivamente em caixas ou locais adaptados para este fim, para não receber diretamente no balcão. Como eu falei antes, não pode chegar, colocar... É muito comum chegar, colocar o livro lá, tá aqui, viu? Veja aí se está no meu nome, vou devolver. Não, não pode. Esse livro vai ser devolvido de forma bem cuidadosa, com um funcionário, vai ficar de quarentena, bem direitinho, como eu já falei antes. Em função da demanda, se necessário, a gente sugere inserir caixas de papelão extra na recepção da biblioteca, com o objetivo de evitar o contato com o funcionário. Então, vai colocar naquela caixa, aquela caixa vai ser entregue depois, vai passar pela limpeza, então não vai ter aquele contato direto com o funcionário, que vai estar todo equipado, né? Toda forma. Continuando ainda sobre devolução. O prazo recomendado para a quarentena, como eu falei também, são de 14 dias, mas também existem protocolos de 5 dias. Fica a critério da instituição, como eu já falei, eu faria 14, mas fica a critério da instituição desde que não façam menos que 5 dias. Eu acho que é o mínimo para a gente garantir aí essa segurança. Ainda sobre a devolução, a gente sugere o acondicionamento desse material em locais que permitam a circulação de ar, porque assim vai desinfectar mais fácil. Então, colocou esses livros na caixa, leva para um local ventilado. Não deixa num local abafado, fechado. Eu sei que na biblioteca a gente nem sempre tem esse espaço todo, mas assim, a gestão vai precisar ver o local mais ventilado do espaço daquela biblioteca para colocar aqueles livros, para desinfectar, e o vento vai ajudar, né? Quanto mais o ar circulando, melhor para limpar, para não proliferar esses vírus. A gente sugere também avaliar a possibilidade de eliminar ou reduzir as taxas de multas. Por que isso? Porque está uma situação difícil, né, gente? Então, aquele aluno, claro que a gente não vai deixar o aluno ficar um ano com o livro, mas uma semana, 5 dias, é muito pouco. Talvez esse aluno ele vai se arriscar muito para ir. Então, deixa 14 dias. Vejam se esse livro é um livro que não sai tanto. Tudo é questão de adaptação. É um livro que não sai tanto. Deixa 14 dias com esse aluno. Ele está precisando desse livro. Ele já se arriscou de ir buscar esse livro lá. Vamos liberar mais um pouco. Vamos afrouxar um pouco nessa questão da multa. Diminuir o valor da multa, quem sabe? Eu acho que tudo isso pode ser conversado e flexibilizado para não prejudicar a biblioteca, mas muito menos prejudicar o nosso cliente informacional. Ele precisa daquele livro, ele não vai ter aquele valor altíssimo para pagar pela multa, e aí o que é que vai acontecer? Vai ficar com aquele livro parado, quando voltar na biblioteca está devendo milhões. Não dá, né, gente? Está todo mundo em condições difíceis, a gente sabe que o Brasil está passando por uma crise, né? O mundo todo está passando por uma crise, então o que a gente puder ajudar é bom, né? Então isso a gestão vai definir, e a gente vai tentar flexibilizar ao máximo. Ainda sobre devolução, é importante também garantir que esse livro ele voltará o mais limpo possível, que não vai trazer problemas para o resto do acervo. Então, aquilo que eu falei, o livro vai ser desinfectado, ele só vai voltar para o acervo quando ele estiver bem limpinho. Outra questão importante é o fluxo de filas de circulação, elas têm que ser separadas. Então, realmente, o funcionário que está emprestando um livro, ele vai ser uma fila, né? Vai ser um lado, a devolução lá longe do outro lado, para que os livros da devolução não infectem os livros do empréstimo. Então, esse controle vai ser necessário. Sobre novos empréstimos, o que é que a gente tem aqui de indicação? Os empréstimos eles deverão ser atendidos mediante solicitação pelos canais de comunicação que a biblioteca disponibilizar. Então, como falei, a biblioteca tem um software, usa um sistema, usa um aplicativo, um e-mail, uma rede social. A forma que você tem de se comunicar com aquela biblioteca
é importante para que você possa ver qual é o livro que você quer agendar e ir lá buscar tranquilamente, como eu falei no início. Essa entrega do material solicitado, ele deve ser feito da seguinte forma. Mediante agendamento com data e horário pré-estabelecido, então é importante esse agendamento, e retirado no período que a biblioteca estiver aberta ao atendimento presencial. Então, é aquilo que eu falei, está aberta 3 vezes na semana, está aberta todo dia de 8 às 12, o aluno ele já sabe disso, sabe do horário, agendou da forma que a biblioteca disponibiliza, vai buscar, tudo tranquilo para o aluno e para o funcionário. Ainda, sobre novos empréstimos, também tem. Havendo condições, a biblioteca ela pode oferecer serviços alternativos para os empréstimos de materiais físicos. Então, caso a biblioteca possa fazer isso, ela pode entregar em domicílio, entrega de livros por motoboy, tem biblioteca que está fazendo isso, entrega de livros por correio, digitalizando material próprio da biblioteca, não é todo material que pode ser digitalizado, né? Tem que seguir as leis de direitos autorais, promovendo a higienização dos livros em consonância com as orientações das autoridades. Então, existe essa possibilidade. Se essa instituição puder fazer isso, é bem bacana, né? O aluno não precisa nem sair de casa, já vai ser entregue na casa dele, ver o delivery da unidade informacional. Seria bem interessante, né? Quem sabe aí a gente consiga fazer. Outros serviços técnicos. Os setores de tratamento da informação, eles deverão tratar somente o material que já se encontrava na biblioteca antes do afastamento social. Então, assim, não é indicado a gente comprar livros agora, só se realmente precisar, né? Tudo é muito, pode ser flexível, mas com cuidado. Então, o importante é mantenha já o livro que você tem, cuida do que você tem e a gente vê o que é que pode trabalhar com a questão digital. Suspender terminantemente o recebimento de doações, gente. Doação, aí nossa, eu fechei, eu tenho uma biblioteca particular, não vou mais usar ela e vou doar tudo isso para a biblioteca. Gente, agora não é o momento, né? A gente não tem braços para limpar todos esses livros, para passar por todo o processo de limpeza, para ver se aquele livro... Primeiro, para também saber se aquele livro vai ser importante para a biblioteca, porque nem sempre é. Tem doação que tem muito carinho, a gente vê que a pessoa quer dar com muito amor, mas não serve para aquela biblioteca. Então, além disso, isso a gente pode conversar em outra live, mas além disso, não é o momento de doação. A gente não tem braços para cuidar disso agora, certo? Evitar também a saída de materiais para tratamentos especiais, como reencadernação. Então, tem livro que precisa ser reencadernado porque está com defeitinho, com probleminha, já está velhinho. Não manda, espera, deixa ele ali em stand-by e não manda, porque ele pode voltar infectado. Outra questão também, materiais recebidos por compra, eles devem seguir o procedimento adotado na devolução. Então, precisou comprar, tem que comprar de todo jeito, é uma obra que realmente, sei lá, o seu público ele precisa de coisas muito atuais, não tem na internet, eu preciso daquele livro de todo jeito, é um público, sei lá, de medicina, da área de ciência, alguma coisa assim, você vai precisar comprar? Compra. Segue o protocolo da devolução. O livro chegou, coloca na caixa, deixa ele em quarentena, vai desinfectar, depois é que ele vai para o processamento técnico para depois ir para o acervo, certo? E o pessoal que está no processamento técnico também precisa ter esse cuidado de estar com EPI, não é porque está lá dentro, não vai se encontrar com o público, né? Ele pensa, não, estou tranquilo, estou aqui na minha salinha. Não, vai também ter que seguir o protocolo, gente. Temos também a oferta de serviços online aqui, para finalizar. É importante priorizar a aquisição de conteúdo eletrônico, então tem várias bases de dados, algumas são gratuitas, mas tem umas que são particulares, privadas, né? Então, é importante que a biblioteca pense nisso, né? Em pagar assinaturas. Tem EBSCO, tem várias, não vou citar aqui o nome, mas tem diversas, a gente pode colocar depois um material sobre isso para vocês conhecerem melhor. Então, a biblioteca pode pensar nessas assinaturas. Aprimorar também os serviços online existentes. Então, o que já tem, vamos aprimorar, vamos melhorar, vamos organizar aquela biblioteca digital, está tudo lá bagunçadinho, organiza direitinho, para que o usuário possa se sentir bem ao procurar, consiga achar, consiga localizar. Outra coisa, ampliar os serviços de atendimento remoto e divulgar os existentes. Então, é isso, né? Faz chamada pelo Google Meet, faz chamada de forma remota, da melhor forma que você conseguir, para divulgar as coisas para esses seus alunos e mostrar o que tem,
ampliar esse serviço. Então, a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Ela está aí, chegou, vai ficar. Acredito que mesmo sem a pandemia, a gente vai ter que fazer essa coisa agora híbrida, essa coisa misturada, o presencial e o remoto. Então, vamos se adaptar. Divulgar todos os conteúdos digitais disponíveis, inclusive os que estão sendo oferecidos pelos editores em período de crise. Gente, tem muita coisa em promoção. Tem muita coisa em promoção, né, digital. Então, pesquisa isso, fala com o teu bibliotecário, certo? Então, para fechar aqui, vamos oferecer também informações sobre a pandemia, baseada em fontes oficiais, contribuindo para a diminuição da fake news. O que seria isso? Coloca divulgação material baseada em lei, lá no teu site, lá no teu espaço, coloca lá essa informação importante. A gente sabe que todo mundo está falando sobre pandemia, que chato. Não, mas é bacana. Quanto mais informação, melhor a gente trabalha com informação, não é isso? Fazer também o uso incentivo das redes sociais para manter a comunidade de usuários informada sobre datas de abertura e oferta de serviço. Então, é isso que a gente já falou diversas vezes. Movimenta a rede social. É a hora disso, certo? Vamos realmente ter esse cuidado, ter todo esse olhar, o olhar digital, esse olhar, tudo realmente agora vai ser misturado. E isso não precisa ser chato. A gente vai se adaptar, a gente vai passar por essa fase difícil. Não está fácil realmente, mas a gente tem como manter nossos serviços, temos como ofertar nossos serviços informacionais de uma forma ainda com qualidade, mesmo com as limitações. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Não esqueçam de olhar o link do certificado, certo? Tem até 30 minutos depois. Tenham cuidado para colocar tudo direitinho, coloquem, né, todas as informações que eles pedirem para que vocês tenham esse certificado. É importante, é bom para o currículo, certo? E estamos juntos. O que vocês precisarem, ficou alguma dúvida, a gente pode debater um pouquinho no chat. E tem também o próprio AVA da gente, certo? Lá a gente pode tirar algumas dúvidas, podemos conversar. Eu espero que seja bastante útil, que vocês tenham esse cuidado no estágio de vocês, na biblioteca que vocês trabalham, certo? Estou com vocês. Espero que tenham gostado e que seja bastante útil. Fiquem com Deus e se cuidem.